É hoje, é agora. Finalmente a gente vai falar sobre o que tá na boca do povo. Lula, o filho do Brasil. Solta a música comovente, produção. Não tem música como... Nunca tem música. É impressionante, eu não tenho produção. Mas pra gente falar sobre Lulinha, a gente precisa voltar em alguns passos pra fazer todo mundo entender e ficar na mesma página do que tá acontecendo aí durante todo esse procedimento, tá? Então, primeira coisa aí pra quem não sabe, que Lula tá preso, tá bom? Pra quem não sabe aí, já aviso, tá? Surpresa! Lulinha foi condenado lá no começo do ano pela 8ª turma do Tribunal Regional Federal a 12 anos e 1 mês de prisão pelos crimes de lavagem de dinheiro e de corrupção passiva. Eu já explico por quê, como, da onde. Qual que é a historinha? Bom, a historinha é que existe uma construtora chamada OAS. OAS. Tentei fazer uma música, não deu certo. Enfim, aparentemente Lula recebeu propina dessa construtora. O que é alegado? É alegado, então, que a OAS foi lá e deu um triplex no Guarujá pro Lula, junto com um monte de reforma de marcenaria, móveis personalizados, em troca de favorecimentos em contratos da Petrobras. Ô Lula, eu tô aí querendo uns favorecimentos nos contratos da Petrobras, tô querendo ganhar uns bilhões, né? Você pode me fazer esse favor? Pede o que você quiser, o que você quer em troca? Me fala. Poxa, menino, eu tô querendo aqui um móvel feito sob medida, veja só. Esse aqui não tá bacana. E um apartamento, qualquer lugar do mundo eu posso... Ai, Guarujá. Enfim, mas a gente não tá aqui pra falar sobre o procedimento, se teve prova, se não teve prova, se faz sentido, se não faz sentido. A gente tá aqui pra falar do ato fático, que é a prisão do Lula. Ela é ou não é constitucional? Vamos começar do início? Vamos. Então pega aqui, na mão do devido processo legal, e vem comigo. Existe um artigo lá no Código de Processo Penal, que é o artigo 283, que fala um monte de coisa. E entre essas coisas, ele também fala o seguinte: ninguém poderá ser preso sem sentença condenatória transitada em julgado. O que quer dizer isso? Quer dizer que ninguém pode ir pro chilindró sem antes esgotar todas as possibilidades de defesa que tem. E isso se comunica com o artigo 5º da Constituição Federal, que é inclusive cláusula pétrea, ou seja, não pode ser modificada, e que fala sobre presunção de inocência no seu inciso 57. Esse é um princípio democrático muito importante, né? Você ser considerado aí inocente até que se prove definitivamente o contrário, né? Senão a gente estaria por aí prendendo gente à torta direito sem prova. Opa! Aí o caso do Lula fica esquisito porque ele foi preso justamente sem sentença transitada em julgado. Ele ainda tinha possibilidade de defesa, de alguns recursos. Aí tu me pergunta, mas Caio, como é que isso aconteceu? Ah, meu amor, mas você jamais subestime a capacidade criativa de interpretação do texto constitucional por parte de uma pessoa que fez faculdade de Direito e que tá querendo fuder com alguém. Nunca subestime. Em um julgamento específico de um habeas corpus, o plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu que era possível sim a execução da pena após a condenação em segunda instância. Traduzindo o juridiquês, quando você é condenado em segunda instância, você ainda pode recorrer. Existem ainda algumas etapas do procedimento legal disponíveis para sua defesa. Não é trânsito em julgado. Mais ou menos o entendimento do STF é assim, ai gente, pelo amor de Deus, segunda instância já tá bom, né? Ai, já rolou um monte de coisa, pra que mais? A gente não tem certeza, mas tem quase certeza. Ele pode até recorrer, mas preso. E é claro que utilizaram esse entendimento pra mandar o Lula pra prisão. Falaram, gente, pelo amor de Deus, aqui ó, já tem entendimento aqui de que pode prender de segunda instância, já manda esse homem pra prisão, por favor. O quê? Ele tá em primeiro nas pesquisas da eleição? Nossa, nem sabia. Pois bem, então tá lá, né, Lulinha sequestrado, preso, né? E aí, ontem aconteceu uma reviravolta nessa história. Mais uma, aliás, porque essa história aqui, minha filha, tá pior que usurpadora. Adoro uma coisa nova. Marco Aurélio, ministro do STF, determinou a soltura de todos os presos que estão detidos em razão de condenação em segunda instância, deferindo, ou seja, aceitando um pedido do PCdoB. Ah, claro, né, amor? PCdoB, que é o quê? O Partido Comunista do Brasil. Ai, mas é sempre esses comunistas querendo inverter a ordem, querendo o quê? Que a Constituição seja cumprida. Vê se pode.
Porque isso, gente, é extremamente sério. Quando você interpreta a Constituição indo contra o que ela pregoa, você não está simplesmente falando contra a presunção de inocência, você está desqualificando a Constituição Federal do Brasil. Porque não tem, né, gente, como você chegar assim, né, falar, ai, gostei desse apartamento, adorei, mas não gostei do banheiro. Quero comprar um apartamento sem um banheiro. Não dá, gente. É a mesma coisa com a Constituição. Não dá pra você desqualificar um inciso dela, porque senão você desqualifica toda ela. Aí você percebe o perigo disso, porque é isso, né? Ah, então agora essa cláusula aqui não vale de nada. Ai, mas essa aqui também não. Você não pode abrir esse tipo de precedente sob a pena de você acabar com a segurança jurídica de todo um país. E é isso justamente que Marco Aurélio defende. Ele diz que o Supremo Tribunal Federal é a última trincheira da democracia. E ele, como ministro, precisa cumprir a Constituição. E vai sim soltar todos os presos em segunda instância. Mas tudo que é constitucional nesse país dura pouco, meu amor. Dura bem pouco! Depois que Marco Aurélio emanou essa decisão, a Raquel Dodge, que é a Procuradora-Geral da República, recorreu ao Supremo contra essa decisão. E o Toffoli, que é o presidente do STF, acatou esse pedido da Raquel Dodge. Rapidinho, hein? Rapidinho, o Toffoli foi lá e derrubou a decisão do Marco Aurélio, dizendo que ela atacava a ordem pública, né? É impressionante como... né, quando quer julgar as coisas, fazer as coisas rápido, dá pra fazer, né? Porque é isso, gente, a trama é muito mais complicada. Assim, só pra dar um exemplo da complicação dessa trama, existe a ação declaratória de constitucionalidade do artigo 283, que eu citei lá no começo do vídeo, sabe? Do Código de Processo Penal. Assim, em termos bem toscos, é basicamente uma ação que pede pro STF o seguinte: olha, STF, você precisa reconhecer aqui que o artigo 283, ele é constitucional. Então não dá pra sair prendendo assim à torta e à direito gente sem trânsito em julgado. Agora pergunta se alguém tá preocupado em julgar essa ação declaratória, meu amor. Ela tá lá, jogada na mesa, esperando na fila pra entrar em pauta. Você acha que alguém quer? Você acha que alguém tem interesse nisso? Claro que não, né, meu amor? Pelo amor de Deus. Outra questão, né, minha gente? Tá todo mundo aqui falando sobre o Lula, porque, é claro, ele é, né, a principal obsessão de todo mundo. Mas a gente esquece que esse tipo de decisão, ela também tem efeitos e consequências para toda a população brasileira. Nós temos milhares de pessoas em situação de cárcere no Brasil que foram presas de forma inconstitucional. E tá aí, como eu falei, o perigo de todo esse malabarismo de interpretação que estão fazendo com a Constituição. Porque você pode até estar pensando, poxa, a época da impunidade realmente acabou, né? Ficou pra trás. Prenderam até um ex-presidente, quando na verdade o raciocínio é puta que pariu, passaram por cima da Constituição pra prender o ex-presidente. Imagina o que vai acontecer comigo, que sou uma pessoa normal. Fudeu. E também, né, a famosa impunidade seletiva, porque a gente sabe no Brasil que pau que dá em Chico não dá em Francisco. E é isso que a gente precisa começar a tentar objetivar. Não importa a nossa posição política. Nós precisamos lutar contra o partidarismo que está infectando as instituições democráticas brasileiras, como a justiça. Não dá para conduzir um processo de forma parcial e de forma política. Até porque a gente precisa entender que todos nós fazemos parte dessa entruncada geringonça que é o Brasil. E tudo o que acontece lá em cima tem efeito direto aqui embaixo. Efeito pior, inclusive, para a população mais pobre. É sobre o Lula? É também sobre o Lula. Mas é mais do que isso. É sobre democracia. É sobre cumprimento da Constituição. É sobre direitos que deveriam ser imodificáveis e que pouco a pouco estão sendo alterados. Quando tiraram uma presidente do poder sem crime, a gente não se importou. Quando prenderam um ex-presidente sem provas contundentes, a gente também não se importou. Quando é que a gente vai começar a se importar? Como é que morrem as democracias hoje em dia? Será que é com um grande estrondo, um grande grito? Ou é alterando algumas engrenagens do sistema sem que você perceba, sem que você se dê conta? Nenhum absurdo autoritário é construído do dia para a noite. Leva tempo, amigos. Em uma banheira que é gradualmente aquecida, você morreria cozinhado vivo antes que pudesse perceber. Lembre-se disso.